O livro que estamos lendo é O Lar Cristão e Seus Deveres. E hoje a gente vai continuar lendo essa parte aqui, bíblica, que fala sobre senhores. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, 9. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Colossenses 4, versículo 1. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo a causa, que ele responderia? Jó 31, versículo 13 e 14. Senhores, como explicado no capítulo anterior, é usado como um termo para incluir senhoras e, portanto, pode ser entendido como aplicável a todos os chefes de família, pelo menos a todas as famílias onde haja servos. Muito menos espaço é dado a eles na Escritura do que aos servos. Mas, embora as instruções sejam menores, elas são extremamente abrangentes e significativas. Além disso, muitos exemplos de bons senhores são exibidos e, consequentemente, há uma grande quantidade de instrução indireta. Isso deve ser combinado com os mandamentos especiais, por todos os que entendem a vontade de Deus a respeito daqueles a quem ele colocou no lugar de autoridade sobre outros. Desculpe, Dal. Fecha a câmera de Zenivaldo aí, por favor, Dal. Minha câmera está ativada? De Zenivaldo. Ah, Zenivaldo. Zenivaldo está com a câmera ativada? Deixa eu ver se ele já... Eu desliguei agora. Pronto, certo, Zenivaldo. E aí você fica mais seguro, né? Vamos lá. Deve-se notar especialmente que, tanto em Efésios quanto em Colossenses, os senhores são lembrados de que seu Senhor está no céu. Em Colossenses, há uma ligeira adição que, no entanto, é de grande importância. Sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Isso é para lembrar aos senhores que seu lugar de autoridade é apenas temporal. E, enquanto nesta vida eles podem ter uma posição de comando, com outros lhe estando sujeitos, diante de Deus e em relação a Ele, tanto eles quanto os que lhe estão sujeitos são servos da mesma maneira. Duas ou três diferentes coisas são aqui indicadas. Primeiro que, comandando outros, eles estão agindo simplesmente como delegados do Senhor. Em outras palavras, eles devem preencher sua posição de senhores como servindo ao Senhor. Isso imediatamente coloca os senhores face a face com sua responsabilidade para com Deus. E não é demais dizer que ninguém pode preencher o lugar de senhor corretamente, a menos que ele tenha o Senhor
diante dele. Pois então nunca será uma questão de sua própria vontade ou inclinação, mas o que o Senhor deseja que ele faça. Ele sentirá, ele sentirá a solenidade do seu lugar, da responsabilidade de governar a sua casa para Deus. O reconhecimento dessa responsabilidade influenciará todos os detalhes da administração dos assuntos de sua casa e dará a chave para o ajuste de todas as dificuldades que possam surgir e para a resolução de cada contenda. É incerto se os senhores cristãos estão suficientemente atentos ao fato de que eles têm que servir seu Senhor ao comandar seus servos. É geralmente reconhecido que aqueles que ensinam e pregam, todos de fatos que servem ao Senhor em conexão com a igreja ou o evangelho, só podem cumprir sua responsabilidade permanecendo em Cristo, estando constantemente na presença de Deus. Mas não é menos verdade que os senhores e senhoras cristãos só podem servir no governo da família quando estão diante do Senhor, com Ele diante da alma, com a consciência de sua necessidade e desamparo, para que, na dependência dele, possam receber a sabedoria e a força necessárias. Assim como foi com Salomão, deve ser com todo senhor cristão. Quando o Senhor apareceu a ele, em sua sucessão ao trono de seu pai, e disse: Pede o que quiseres, que eu te dê. Ele respondeu: Dá-me, pois agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Segunda Crônicas, capítulo 1, de 7 a 12. Da mesma forma, senhores designados para seu posto pelo próprio Senhor devem olhar para ele para capacitá-los a governar como à sua vista e para a sua glória. Algum comentário? É bom sempre lembrar, né, que nessa época que Paulo escreveu, era comum, né, ter os servos e o período da escravidão, né, principalmente da escravidão negra na época de colonização dos países que saíram colonizando aí tantos outros lugares, como a África, aqui a América do Sul e tudo mais, América do Norte, e trouxe aqueles escravos, né, os escravos da África, e foi um período, né, que, vamos dizer assim, desvirtuou totalmente daquilo que era praticado, né, vamos dizer assim, antigamente, nessa época até que Paulo escreveu. Mas, né, o ensinamento e o princípio, né, continua para nós hoje no sentido de que a gente hoje não temos servos, né, como era nessa época de Paulo, nesse sentido assim,
mas podemos ter, né? Quem tem, os cristãos que têm, no caso, né? Podemos ter aqueles que são, a gente chama hoje de empregados, né? Então, até mesmo quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, então você, a partir daquele momento que você contratou aquela pessoa, você passa a ser esse senhor aí, ou patrão, vamos dizer assim, né? Tanto o homem como a mulher, né? O patrão ou a patroa. E aí essa palavra está falando para esses, né? Estou falando assim a forma mais simples, que seria de a gente nos tornarmos senhores ou senhoras, ou patrões ou patroas, vamos dizer assim, seria essa, né? Você está na sua casa, se contrata uma empregada doméstica, ou contrata uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, um pedreiro, ou um encanador, alguma coisa dessa, né? A partir daquele momento ali, ele vai ser, né, o seu empregado, você fez um contrato ali, e aí o princípio, né, da palavra de Deus, que orienta aí os patrões, ou o senhor, como ele está chamando aí de senhor, né? Vamos dizer assim, o senhor com o S minúsculo, o patrão ou a patroa, esse princípio aí vale. Então, às vezes a gente pensa que o patrão vai ser só aquele cristão que tem uma empresa, que tem um negócio e contrata as pessoas. Não, né? Até mesmo você em sua casa, sem você ter negócio nenhum, você trabalha para os outros também, você é um empregado, mas de repente você pode se tornar um patrão também, né? No momento que você contrata alguém para trabalhar na sua casa. E aí você tem que lembrar desses princípios bíblicos aí, orientando a gente como devemos nos portar como patrões, ou como senhor, como patroa, senhora, no caso, né? Que tem alguém que está sobre sua orientação, direção, ou trabalhando para você. Eu acho que isso também vale para alguns cristãos que, mesmo sendo empregado, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Entendi. Minha voz está com eco, né? Então, isso vale também, mesmo para alguns cristãos que, mesmo sendo empregado, mas no seu trabalho, né, ele tem alguma função em que ele comanda um grupo de outras pessoas, entendeu? Um supervisor, um coordenador, um gerente, né? Ele está sobre, sendo empregado ali, e tem um patrão acima dele, mas ele está num cargo de chefia, ou de supervisão, ou de coordenação, ou de gerência. Eu acho que isso aí também vale, porque vai ter pessoas, né, que vão estar, vamos dizer assim, sob o comando dele, né, desse cristão. E aí vale também esses princípios aí que está sendo ensinado aí na palavra de Deus por Paulo, né? A gente tem que estar atento também a esses princípios, né, para não usar de muito rigor, ou tratar de forma que não seja segundo a palavra de Deus, né? Aqueles que estão sobre a sua chefia, vamos dizer assim. Então, acho que isso aí também vale nesses casos aí também. Em segundo lugar, eles são lembrados de que seus servos são, assim como eles, servos do Senhor, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. Isso necessariamente afetará todo o caráter no comando de seus servos, pois, enquanto governarem e o fizerem com firmeza, como deveriam, porque sua autoridade lhes foi confiada por Deus,
eles se lembrarão de que aqueles que estão sujeitos a eles estão sob responsabilidade direta de seu Senhor no céu, que, junto com eles mesmos, são servos do Senhor, e que, portanto, há neste aspecto igualdade, apesar da diferença em suas respectivas posições na terra. Isso, por si só, impediria toda a dureza e garantiria aquela terna consideração que, misturada com o firme exercício da autoridade, deveria sempre caracterizar todo o governo cristão. Novamente, lembrando-se de seu relacionamento comum com o Senhor, os senhores nunca poderiam exigir de seus servos qualquer coisa que pudesse comprometê-los ou colocá-los em uma posição defensiva da responsabilidade pessoal deles. Eles os usariam como servos do Senhor, e sabendo que, embora estivessem em posição de sujeição a senhores quanto às coisas terrenais, ainda deveriam ser fiéis ao Senhor em todas as coisas. Se, portanto, os senhores ordenassem a eles fazer qualquer coisa inconsistente com seu caráter de servos do Senhor, eles teriam que responder como Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram ao seu senhor, Nabucodonosor, quando se recusaram a adorar a imagem que ele havia estabelecido no campo de Dura. Daniel 3. Pois fica claro, a partir do princípio contido nas palavras, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, que a autoridade dos senhores é limitada, e de fato está em sujeição à autoridade do Senhor. Embora os senhores sejam supremos em seu próprio domínio e, portanto, possam exigir obediência até esse ponto, se procurarem penetrar no círculo mais amplo, em que somente o Senhor é supremo, seus servos serão liberados de suas obrigações. A fidelidade ao Senhor deve ser o guia de ambos. E onde quer que esse princípio seja constantemente reconhecido, todas as dificuldades cessarão. Porque, nesse caso, é o desejo de senhores e servos manterem uma consciência livre de ofensa para com Deus e para com os homens. Dá uma pausa. Tal é o fundamento. 2 aqui. O princípio fundamental na manutenção do comando sobre os servos. E agora podemos considerar as instruções especiais. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Efésios 6:9. Novamente. Senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade. Colossenses 4:1. Eles são, portanto, exortados a tratar seus servos com um espírito de equidade, fazendo a eles o que gostariam que fizessem a si mesmos, e não fazendo nada por parcialidade ou favoritismo, mas mantendo seu governo em justiça e equidade para com todos. Uma ordem a ser muito lembrada nas famílias onde
disputas geralmente ocorrem entre filhos e servos, ou entre os próprios servos. Então, isso é o que os senhores têm que se lembrar de maneira especial, ou seja, de sua responsabilidade de dar o que é justo e igual, agindo como diante de Deus e lidando com paciência e justiça com todos sob seus cuidados. Pois os senhores têm que governar e nenhuma quantidade de bondade compensará a ausência de justiça imparcial no que diz respeito ao governo. De fato, as relações dos diferentes membros da família logo serão totalmente desorganizadas se essa exortação for esquecida. Conduzir isso exigirá muita paciência, mas lembrar-se de que é o Senhor quem o ordena e que é seu governo que deve ser mantido. Manterá o Senhor naquele espírito de dependência que é a condição necessária para o cumprimento de sua responsabilidade. A palavra diz: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Colossenses 4:1. Ou seja, os servos têm direito perante seus senhores quanto a isso. E aquele que for justo e imparcial incluirá tratamento e salários. Eles não têm uma voz ativa e são especialmente dependentes de seus senhores, não podendo recorrer do tratamento deles, exceto, é claro, devido às circunstâncias alteradas dos tempos modernos, na forma indesejável de deixar seu serviço. Sua própria posição constitui, portanto, uma reivindicação sobre seus senhores por aquilo que é justo e imparcial, para que eles possam, com segurança e confiança, se entregar nas mãos de seus senhores, na plena certeza de que seus interesses serão considerados e guardados. E os senhores são exortados a isso, por saber que eles têm um Senhor no céu, aquele que nota toda a conduta dos senhores e os responsabiliza quanto ao tratar seus servos fielmente. Não há acepção de pessoas com ele, e cada um de nós, como seus servos, receberá no tribunal de Cristo pelas coisas feitas por meio do corpo, sejam boas ou mais. 2 Coríntios 5:10. Pausazinha. Deixando as ameaças. Essa proibição aponta para pecados da língua ao comandar os servos. Uma tentação que é comum em todos os momentos, mas deve ter sido ainda mais comum nos casos em que os servos eram escravos e, portanto, propriedade de seus senhores. Todos sabem o quão fortemente os senhores são tentados quando desagradados por negligência intencional ou descuido involuntário.
a falar asperamente e até mesmo a ameaçar punição. Quantos servos valiosos foram demitidos dessa maneira? Desculpe, quantos servos valiosos foram demitidos dessa maneira? Os sentimentos foram despertados e as palavras proferidas. E talvez por orgulho, houve a recusa de voltar atrás, e o servo foi embora. A Escritura mostra um caminho melhor: deixar as ameaças. Mantenha os sentimentos, o temperamento sob controle. Sim, o crente deve se considerar morto para o pecado. Não dar em absoluto qualquer lugar ao ego. E então, se chamado a agir, mesmo sob a maior provocação, será como à vista de Deus. Muito maior influência será assim exercida sobre a mente dos servos, pois o mal é repreendido por uma santa calma de alma. E muito pecado será evitado, pois ameaças incomodam, irritam e, assim, provocam sentimentos de raiva, ou talvez palavras, que acendem um fogo que não se apaga facilmente. Muito importante isso aqui, viu? Muito importante até para mim mesmo. E como repetir aí para mim, dá essa passagem aí? Quer que repita tudo aqui, deixando as ameaças? Ou for algum Só trecho? só esse trecho aí. Que parte foi? Não ouvi, não. Obrigado aqui, que eu estava ouvindo aí. Fala. Fale, Cláudio Mar. Que parte foi? Só esse parágrafo aí que você falou aí. Ou trecho que o irmão também já foi já que você falou aí, qual é o trecho já você quer? Se for mais antes, pode falar. Foi Doc que perguntou, irmão. Não falei nada, não. Então, vou pegar um ponto aqui. Aqui ele está falando dos senhores, né? Deixar ameaças. Porque muitas vezes os senhores são tentados a agir com muita dureza, falando coisas duras e muitas vezes ameaçando até o desemprego também. E isso irrita os servos, né? Então, vou pegar só um trechozinho aqui. Pegar daqui, a partir daqui. A Escritura mostra um caminho melhor. Deixar as ameaças. Ele aí começa a falar aqui o que é que o Senhor deve estar atento, né? Mantenha os sentimentos, o temperamento sob controle. Sim, o crente deve se considerar morto para o pecado. Não dar em absoluto qualquer lugar ao ego. Isso porque quando a gente age na carne, a gente age no próprio eu, a gente sempre vai falhar, né? A gente tem que agir sempre na direção do Senhor. E sempre lembrando, né, da mansidão, da humildade, buscando imitar o Senhor nisso, né? E aqui ele fala aqui mais. E então, se chamado a agir, mesmo sob a maior provocação,
será como à vista de Deus. Irmãos, creio que não só Dal, até o Wesley também. Ah, voltou agora aqui, ó. Eu não Dal? sei. Eu não sei por que tá acontecendo isso. Tá acontecendo sim, já aconteceu comigo, irmão, quando eu tô na É, conta. Caiu do nada, não foi? Aqui é, apareceu como se fosse sido removido. Isso, Claudio Mar, isso. já várias vezes está acontecendo isso. Isso aqui deve ser do Google Meet, viu? Deixa eu entrar aqui de novo, irmão. E compartilhar, Apare... viu? Dal, apareceu um símbolo ali do lado da gravação, ó. Saiu agora. De novo. Mas tá dando para me ouvir aí, vocês? Pronto, deixa eu compartilhar aqui de novo. Compartilhamento tá chegando para todo mundo aí? E quando Não, começa. não, não. Hein? Aqui não. Tá parecendo que agora apareceu. Tava tendo como se tivesse alguém clonado alguma coisa aí. Como se tivesse intruso, né? Para mim Na tá live. aqui, para mim tá normal. Então tá chegando um pouco atrasado. Mas vamos lá. Eu Tava aqui, né? Tá gravando ainda. E então, se chamado a agir, falando do Senhor, mesmo sob a provocação, será como a vista de Deus. Muito maior influência será assim exercida sobre a mente dos servos, pois o mal é repreendido por uma santa calma de alma, e muito pecado será evitado, pois ameaças incomodam e irritam, e assim provocam sentimentos de raiva, ou talvez palavras, que acendem um fogo que não se apaga facilmente. Mais ou menos isso, Cláudio Mar? Sim, sim. Deu para entender? Quer que alguém explique mais aí um pouco ou pode já passar? Cadê? Se tiver algum irmão aí fazer alguma explicação, é bom. Pra mim, eu entendi assim, como se fosse alguém, no caso de alguém perde um emprego, alguma coisa assim, né? Mais ou menos um exemplo. Ou passando a raiva, aí a pessoa fica com ira, fica com raiva, aí a pessoa termina perdendo até a cabeça, né? Vai fazer outra coisa pior. E aí tá falando que nós que somos separados, né? Tem outra cabeça, né? Botar tudo na mão do Senhor, né? Às vezes um comércio, alguma coisa, um negócio, aí não deixar a ira subir a cabeça, né? Para que não. Mais ou menos isso. Mas tranquilo, pode continuar, irmão. Aqui, nesse assunto que a gente está lendo aqui, está se tratando do relacionamento
de senhor para com os servos. Então, aqui está sendo as instruções para os senhores. Porque acho que chegou um pouco depois, né? Então, tem aqui, vou ler um pouco antes agora para você entender aqui o ponto. A palavra de Colossenses 4:1 está dizendo o seguinte: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. E em outro momento também fala, deixando as ameaças. Aqui, ó. Então, isso aqui está sendo dirigido aos senhores. Esses senhores são todos que têm pessoas debaixo do seu comando. Como aqui o assunto está sendo o lar cristão e seus deveres, aqui se reporta também para uma família que tem empregados. Né? Antigamente, como o Wesley até falou há pouco, tinha esses servos, eram chamados de servos, escravos, não no sentido de escravo de hoje, né? E hoje também qualquer um de nós pode adquirir também um servo debaixo do nosso comando. E aí essa palavra aí vai estar sendo dirigida para o Senhor. Quem é esse Senhor? O pai de família, a mãe também, né? A mãe do lar, que tem pessoas debaixo do comando deles, do jeito que eles têm que agir em relação a essas pessoas. Então, o assunto aqui está sendo esse. Se algum irmão quiser complementar mais aí, fica à vontade. Então, aqui a questão é, às vezes, um senhor pode ficar irritado com alguma situação lá do servo, né? Aconteceu, e ele começa a falar de forma bruta, ameaçando também o servo, e isso o servo fica com ressentimento, né? Como a gente vê aqui no finalzinho, né? Então aqui está sendo dirigido para um servo, não é uma pessoa desempregada, mas a um senhor. Me desculpa, está sendo dirigido a um senhor e não a uma pessoa que se desempregou, um servo que depois se desempregou. Então o assunto aqui está sendo para um senhor. Ele tem que entender que ele também tem um senhor no céu. Tanto o senhor como o servo têm o mesmo senhor nos céus. E ele aí fala aqui no finalzinho, né? E está aqui assim. Um senhor ameaçando os servos, pois ameaças incomodam e irritam, e assim provocam sentimentos de raiva ou talvez palavras que acendem um fogo que não se apaga facilmente. Não se deve esquecer que cada senhor tem uma responsabilidade especial por toda a sua casa, pois os senhores governam, como já indicado, para o Senhor. Por isso, seja nos servos da casa ou nos filhos, nada incompatível com o lugar que ocupam deve ser permitido. Os senhores cristãos quase não se apercebem disso, pois quantas vezes isto é tolerado nos servos, nos modos. Aqui não é pergunta, não. Desculpe aqui, vou ler isso aqui de novo. Pois quantas vezes isto é tolerado nos servos, nos modos e vestimentas mundanos e, em alguns casos, na introdução de livros perniciosos que nem por um momento seriam tolerados em seus filhos. Mas todo o círculo da casa
deve estar sujeito à autoridade do Senhor. Esse princípio é exemplificado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Assim encontramos Jacó dizendo à sua casa: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Gênesis 35, versículo 2 e 3. Josué e Daniel, da mesma maneira, falam de suas casas diante de Deus. E nos Atos dos Apóstolos, encontramos a menção frequente, como foi mostrado em um capítulo anterior, de casas que pertencem ao Senhor. Portanto, também há a responsabilidade de cuidar do bem-estar espiritual dos servos, porque eles foram trazidos para esse relacionamento especial, porque eles foram trazidos para esse relacionamento especial, certamente não para que possam prestar serviço temporal a seus senhores, mas também para que os senhores possam vigiar e cuidar da alma de seus servos. Essa responsabilidade foi muito mais sentida em tempos passados do que atualmente, quando os laços entre senhores e servos foram muito afrouxados por uma liberdade contratual excessiva. Então não era incomum que os servos fossem realmente membros da família. Eles eram cuidados na doença como tal. Encontravam em seus senhores e senhoras seus amigos mais verdadeiros e raramente partiam, a não ser para mudar sua condição de vida. Mas agora isso é alterado em quase todos os lugares. Em muitos casos, os servos permanecem pouco tempo em um só lugar, e a consequência é que o interesse mútuo entre senhores e servos é muito fraco. Ainda assim, isso de forma alguma diminui a responsabilidade daqueles que têm servos. As dificuldades podem ter aumentado, mas, mesmo assim, todo senhor cristão que se lembra de que tem um Senhor no céu, zelará diligentemente e fielmente pelos interesses espirituais de seus servos. Admitindo a responsabilidade, uma pergunta pode ser feita: como ele deve, como ela deve ser cumprida? Tal pergunta só pode ser respondida plenamente por cada um de nós, ou melhor, por cada um olhando para o Senhor em busca de sabedoria para enfrentar isso. E então ele logo mostrará o caminho e, ao mesmo tempo, dará força para andar nele. No entanto, uma sugestão ou duas podem ser dadas. Em primeiro lugar, em vista de uma responsabilidade tão solene, é necessário que os senhores não retenham servos em sua casa que se recusem a estar em sujeição, pois é impossível ocupar o lugar de um senhor ou senhora para o Senhor se a obediência não for prestada por todos sob seus cuidados. Conduzir esse princípio envolverá sacrificar o descanso e o conforto. Mas, como o crente sabe, o ego nunca deve ser seu objetivo. Nesse assunto, como em tudo mais, a fé e não a visão deve governar a caminhada.
e fazendo do Senhor, o Senhor, a primeira consideração, exaltando-o em nossa casa. Ele proverá tudo o que é necessário, até mesmo servos, para aqueles que assim buscam sua glória. Tendo, então, uma família governada pela autoridade do Senhor, a leitura familiar pode se tornar um meio muito útil de instrução espiritual. Pois então todos estão na presença de Deus e estão preparados para ouvir o que ele pode falar com eles por meio de sua palavra. Além da leitura familiar, o senhor ou a senhora cristão buscará outras oportunidades de instrução direta da Escritura. E dessa forma, lendo ou conversando juntos, muito se aprenderia sobre as necessidades e provações especiais do servo. E muita orientação e edificação poderiam ser ministradas. Ambos sentados juntos aos pés de Jesus e ouvindo sua palavra, aprenderiam mais sobre suas respectivas responsabilidades para com ele, como Senhor, e sobre seus deveres, como seus servos, em suas respectivas posições. E assim cada um seria levado a desejar fazer de sua palavra a luz para seus pés e a lâmpada para seu caminho, em toda a vida doméstica. Além disso, o senhor e senhora podem ser assim transformados em mediadores de bênçãos para aos da casa, de modo que seus membros sejam levados a amá-los ainda mais como cuidadores de suas necessidades espirituais. Ao mesmo tempo, os, os respeitando e honrando como seus chefes terrenais. O governo correto de uma casa é, portanto, uma tarefa muito pesada, exigindo muita sabedoria, diligência, paciência e graça. Ela é, de fato, um solene encargo do Senhor. E se todos os que ocupam a posição responsável de senhores ou senhoras receberem esse encargo como vindo de suas próprias mãos, eles então estarão familiarizados com o segredo da fidelidade em sua administração, bem como com a fonte de onde apenas a graça e a força necessárias podem ser recebidas. Então, também, eles não procurarão sua recompensa na gratidão e felicidade de seus servos, embora essas misericórdias possam ser graciosamente concedidas. Mas seu único desejo será, em todas as coisas, buscar apenas a aprovação de seu Senhor. Conclusão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui até onde vai. Pronto. Para encerrar no horário certinho. Conclusão. Continuando a palavra, né? Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Salmos 72:8. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Passamos agora em revista o ensino da Escritura sobre as relações no lar e a respectiva posição de cada membro da família do crente. E vimos como Deus se agradou, em sua graça, de designar a cada um o seu lugar e ordenar a conduta adequada a cada um, de acordo com sua vontade.
Sua própria autoridade é suprema, e cada um, individualmente, a reconhecendo, o lar apresentaria uma imagem do governo divino. Sua glória seria assim promovida, e a paz e a bênção do lar seriam asseguradas. No milênio, o mundo inteiro será colocado sob o domínio de Cristo. Vamos à passagem aqui, uma passagem. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Salmos 72, de 7 a 11. Mas é privilégio do crente antecipar esse tempo, no que diz respeito à sua própria casa, exaltando nela a autoridade de Cristo e reconhecendo-o como Senhor. Se isso fosse feito com mais fidelidade, esta cena pela qual estamos passando, já sob julgamento porque rejeitou a Cristo, seria intercalada aqui e ali com testemunhos brilhantes da autoridade e senhorio de Cristo, como algum vasto deserto árido, que é aliviado aqui e ali por oásis espalhados, poções verdes de refrigério que tornam tudo mais brilhante por seu contraste com a desolação ao redor. Então essa cena de trevas e confusão seria aliviada pelos pontos de luz e governo ordenado apresentados pela Casa dos Santos. Não é suficiente, portanto, durante o pouco tempo em que estamos esperando o retorno de nosso Senhor, testemunhar a graça de Deus. Devemos também dar testemunho da autoridade de um Cristo rejeitado, mas agora glorificado e ausente. Deve ser uma pergunta solene, com cada um ocupando o cargo de chefe da família, chefe de família. Até que ponto isso está sendo feito? Os dias estão se tornando mais tenebrosos e o momento da apostasia se aproxima em ritmo acelerado. Tudo indica que, muito em breve, o Senhor se levantará de seu assento à direita de Deus para voltar a buscar os seus. A hora já é avançada. Portanto, devemos despertar para a importância de um testemunho mais brilhante durante o pouco tempo que nos resta. Que o Senhor nos dê graça para sermos mais fiéis no julgamento próprio e nos capacite a começar por nós mesmos e por nossa casa, para que, colocando tudo sob a aplicação da cruz, o próprio Senhor possa ser assim mais plenamente reconhecido e glorificado diante de um mundo hostil. Parece que é um poema. Olá feliz, onde tu és mais amado. Ó Senhor, tão cheio de amor e graça, aonde nunca vem um hóspede tão bem-vindo e honrado, onde ninguém pode preencher o teu lugar, onde todo coração sai para te encontrar, onde todo ouvido atende a tua palavra, onde todo lábio com bênção te saúda, onde todos estão esperando em seu Senhor. Ó lar feliz, onde marido e mulher de coração na fé e na esperança são um, e nem a vida nem a morte podem separar a santa união
a santa união aqui começou, onde ambos estão compartilhando uma salvação e vivem diante de ti, Senhor, sempre, na alegria ou na tribulação, em dias felizes ou maus. Ó lar feliz, cujos pequeninos são dados cedo a ti em fé e oração. A ti, seu Senhor, que das alturas do céu guarda-os com mais do que o cuidado da mãe. Ó lar feliz, onde pequenas vozes, tuas alegres ações de graças adoram levantar. E a língua balbuciante da infância se alegra a trazer novas canções de amor e louvor. Ó lar feliz e servidão feliz, onde todos são iguais, o mestre possuem, onde o dever diário em tua força perseguida nunca é difícil nem penoso conhecido, onde cada um te serve, manso e humilde, seja qual for a tua designação, até que as tarefas comuns pareçam grandes e santas, quando elas são feitas como para ti. Olá feliz, onde tu não és esquecido, quando a alegria está fluindo plena e livre. Olá feliz, onde cada ferida é trazida, médico consolador para ti, até que finalmente o trabalho do dia da terra termine. Todos te encontrem naquele lar em cima, de onde vens, onde acendeste teu céu de glória e de amor. Meu nome aqui, Espita. Nota do tradutor. 1. Nota do... Alguém sabe dizer a que esse é? Me lembra aí? Mas vou ler essa nota aqui. Se alguém lembrar aqui, o significado Escritor. do escritor. Obrigado, Cláudio Mar. Nota do escritor. Isso só é verdade para a união com Cristo. O casamento é naturalmente dissolvido pela morte. Nota do escritor 2. Este poema, escrito por um autor alemão conhecido, foi alterado aqui e ali para torná-lo mais em conformidade com a verdade. Ainda assim, é defeituoso, embora sem erro positivo, mas é apresentado como uma descrição marcante e bela de um lar em submissão a Cristo como Senhor. Ele se baseia na Escritura. Hoje veio a salvação a esta casa. Lucas 19, 9. Encerramos mais este livro, O Lar Cristão. Deixa eu ver aqui qual é a parte dele. Você encerrou todos. Parte 4. Eu creio que não exista mais nenhum, não. Acho que só vai até parte 4. Alguém sabe dizer? Quanto a isso,